Brasília, ele traduziu a cultura popular na Idade Média, que foi a tese do Bakhtin sobre o Rabelais, né? E a do Dostoiévski foi, se eu não me engano, a dissertação dele, o primeiro trabalho, o grande trabalho acadêmico do Bakhtin. Então, quer dizer, são 40 anos traduzindo Bakhtin e não apenas isso, estudando e refazendo essas traduções, porque agora pela editora 34, que lançou, aí vocês estão vendo aí esses livrinhos aqui, que são os gêneros do discurso, né, do Bakhtin, toda a série da teoria do romance, né, a teoria do romance 1, 2 e 3. 1 é a estilística, o 2 é as formas de tempo e do cronotopo, e o 3, o romance como gênero literário, né? E também ele retraduziu, refez, essas aqui Marcelo, deixa eu te interromper um pouquinho. Você repete só o nome do autor que você está falando, das traduções, porque eu só consegui colocar para gravar agora, demorou um pouquinho para entrar a gravação. Perfeito. Eu estou falando sobre o Paulo Bezerra, que é o autor do capítulo do livro da Beth Bright sobre polifonia, e estou falando sobre o trabalho dele como tradutor. Ele tem mais de 50 anos de trabalho como tradutor, especificamente do russo, né? Ele é especializado, ele morou na União Soviética e tudo mais, etc. Na época, União Soviética, né? E ele é um cara que vem não apenas traduzindo esses autores russos, como estudando a fundo o Bakhtin, né? Ele traduz o Bakhtin há 40 anos, né? Desde 81, que ele começou a traduzir a dissertação o primeiro grande trabalho acadêmico do Bakhtin, que foi sobre a poética do Dostoiévski, né? Os romances do Dostoiévski, e depois a tese do Bakhtin, que foi sobre Rabelais, né? Isso em 87. Então, há 40 anos que ele vem traduzindo e retraduzindo. Tanto que agora, para a editora 34, ele traduziu isso aqui também, esse livrinho também a Estética da Criação Verbal, para Martins Fontes, né? Relançou, ele já tinha lançado esse livro, ele relançou com uma tradução refeita, e essa série aqui, Os Gêneros do Discurso, e também os 3 livros que falam sobre a teoria do romance, do Bakhtin, que ele relançou pela editora 34. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nesse trabalho de tradução, de nova tradução, ele mudou ele mudou o nome, ele refez, né? Ele reformulou a tradução de alguns conceitos básicos do Bakhtin, como, por exemplo, de plurilinguismo. O que nas traduções antigas o Paulo Bezerra traduziu como plurilinguismo, ele retraduziu, né, para que não ficasse confuso, né, porque as pessoas vão pensar que são muitas línguas, ele retraduziu como discurso. Que, na verdade, são muitos discursos, não são discursos diferentes. Então, quer dizer, é um trabalho monumental do Paulo Bezerra, não apenas em relação ao Bakhtin, né, mas em relação aos autores russos. E, portanto, isso confere ao Paulo uma autoridade muito grande em se tratando da filosofia do Bakhtin, né? Então, a gente está lidando com um cara que é muito fera no assunto, estuda a fundo há mais de 40 anos, e tem um estilo de linguagem para traduzir esses conceitos do Bakhtin, que às vezes são difíceis de compreender, até porque a escrita do Bakhtin era mais sofisticada e tudo mais. Ele consegue traduzir, o Paulo Bezerra consegue traduzir isso numa linguagem bastante simples, que é como vocês devem ter lido, devem ter percebido aí nesse capítulo sobre polifonia. A única coisa que eu tenho a dizer, uma coisa para um defeito, vamos dizer assim, nesse artigo do Paulo Bezerra, que está no livro da Beth Bright, é que ele entra demasiadamente duro assim, no assunto. Ele já diz de uma vez que existem 2 tipos de romance, o romance monológico e o romance polifônico. Então, ele não faz um preâmbulo, né? Tipo, da onde surgiram esses conceitos? Como é que Bakhtin chegou a essa noção de romance polifônico e romance monológico? O Paulo Bezerra simplesmente
fala 3 linhazinhas de como o Bakhtin começou a estudar a teoria do romance e depois cai de pau logo nas definições de romance polifônico e romance monológico. Por isso que eu queria fazer um preâmbulozinho, antes de entrar no texto do Paulo propriamente dito, para dar um contexto para vocês de como é que o Bakhtin chegou a esses conceitos de romance polifônico e romance monológico. Então, aí, assim, eu vou começar a minha apresentação aqui. Rejane, como é que a gente faz para começar a apresentar? Eu preciso que você me ajude aqui. Vamos lá. 3 pontinhos ali, ao lado do telefoninho. Peraí, eu tinha colocado aqui a apresentação. Não, é do lado, é a setinha, aquela setinha, apresentar agora, ó. Apresentar agora. Aí tem a tela inteira, uma janela e uma guia. Uma janela. Já está aberta a tua apresentação lá? É uma janela. Tá, então, peraí. Uma janela. Achou ela? Não, peraí, que eu tenho. Engraçado, eu abri, mas ela fica a tela inteira na apresentação. Como é que eu faço? Peraí. Apresentação Bakhtin. PowerPoint. Você pode deixá-la já aberta ou pode deixá-la no modo apresentação, você pode deixá-la simplesmente aberta e depois clicar no modo apresentação. Então, vamos lá. Uma janela, apresentação Bakhtin. Compartilhar, correto? Isso. Vocês estão vendo aí? Agora eu boto aqui a apresentação, né? Aí. Agora você pode botar no modo apresentação aí. Maravilha. Apresentação do começo. Mas pode botar no modo apresentação ali, clicar ali. Maravilha. Foi? Foi, mas não está ainda naquele modo inteiro. Pode clicar ali embaixo na apresentação, no modo apresentação, a Luciane chegou. Estou vendo aqui. Aí bota tela. Não, na tua apresentação mesmo, Marcelo. Lá naquela, tela cheia. Deixa eu ver aqui. Tela. Opções de seta. Não, ali embaixo, ali, ó. Embaixo da tua apresentação no teu PowerPoint, tem como se fosse uma tacinha. Clica ali. Não, peraí. Uma tacinha? Do lado do livrinho tem uma tacinha, embaixo ali no teu PowerPoint. No meu PowerPoint, no livrinho... Peraí, gente. Ou apresentar slides, como você quiser. Apresentação do começo, né? Do slide atual, é isso? Mas deixa grande. Gente, eu deixei. Gente, não sei como explicar para ele. Se alguém quiser me ajudar, é onde você tá. Isso. E agora? Não, compartilha de novo. Você interrompeu o compartilhamento. Tá bom, então vamos ver. Compartilha. Você pode deixar aberto como você fosse apresentar antes de compartilhar. Deixar ele todo aberto daquele modo apresentação, que fica toda aquela tela. Aí, quando você compartilhar, você já escolhe aquele arquivo aberto, entende? O problema é que quando eu boto ele todo na apresentação, ele toma a tela toda. E aí eu não consigo ver você manejar. Mas isso vai acontecer, Isso vai acontecer. Você só vai ver o grupo e a sua apresentação se você tivesse com 2 telas. Como Entendi. você está com uma só, você vai ficar vendo só a sua apresentação. Tá. Bom, vamos lá. Compartilhei. Vocês estão vendo agora? Está entrou. Tá, agora eu vou aqui em animação, apresentação do começo. E agora? Agora você vai lá, vai no seu canto direito, lá embaixo, onde diz, tem uma barrinha laranja. Não tem uma barrinha laranja no rodapé? Lá embaixo. Das suas apresentações? Aí tem lá 51%, maisinho do lado direito, aí uma reta. Opções de seta, mostrar modo de exibição do apresentador. Isso. Aí bota isso. Aí. Aí agora aqui. Tem aqui. Viu a tacinha? Uma tacinha. Clica na tacinha do lado do livrinho laranja ali embaixo. Ali embaixo tá comentários,
Aí tem uns símbolozinhos, aí tem uma tacinha. Clica na tacinha pra gente. Eu não estou vendo tacinha, gente. Desculpa. Tem a tacinha do lado do livrinho, ali embaixo, na barrinha laranja tua do PowerPoint. Como você apresentaria isso na sala? Você não ia Como você apresentaria na sala? Peraí, lá 51%, entendi. 100%. Aí vai para sua... Não deixa aí. Agora, pula mais uma casinha, para a tacinha. Para o seu lado esquerdo, manda para o seu lado. Isso! Nossa Senhora, gente. Foi? Não. Alô? Já foi? Não foi. Não, ainda não foi, porque eu acho que você deu zoom, né? Você deu zoom. Volta aquele zoom que você fez ali, que não era para mexer naquele zoom. Tá, então bota 51%. Isso. E aí clica na tacinha para a gente ver agora. Agora vai. Vamos ver se vai dar. Realmente não foi. Não tá indo. E você está lá na tua apresentação, onde está escrito que você está compartilhando, né? Exatamente. Bom, então. Tenta ali, ó, do começo, ver se vai. Do começo. E aí? Isso. Não? Não. Você clicou? Fui. Deixa eu ver. Apresentação. Mas dá para ver bem, não tem problema. Tá dando para ver, tá dando para ver. Ontem o Luiz Antônio Cunha apresentou assim lá naquele evento e deu para ver bem. Tá. Agora foi. E agora? Foi. Perfeito, é isso aí. Ufa, vamos agora lá. Tá ótimo. Maravilha. Então, vamos começar do início, como diria primeiro a Terra esfriou, depois vieram os dinossauros. Mas, vamos começar retomando aqui algumas coisas básicas da filosofia do Bakhtin. Ele próprio se intitulava como um filósofo da linguagem, né? Ele não se intitulava como linguista, nem como sociólogo, nem como antropólogo. Ele era um filósofo da linguagem. E o que isso queria dizer? Que ele estudava a linguagem não apenas como um mecanismo, né? Não apenas como uma coisa estanque, como via Saussure, como uma coisa estática, mas ele estudava a linguagem nesse constante processo de interação mediado pela comunicação, pelo diálogo, né? Da onde veio o conceito dele de dialogismo, né? E por conta desse estudo, dessa abordagem do Bakhtin, ele criou esses conceitos todos que vocês estão vendo aí, né? E muitos outros, né? O dialogismo, estratificação, enunciação, hibridismo, heterodiscurso, né? Que antigamente o Paulo Bezerra traduzia como plurilinguismo, polifonia, etc., né? Ele foi muito influenciado pelo formalismo russo, né? que vai influenciar a maneira científica como ele vai abordar a linguagem, né? Os estudos da linguagem, e também pelo materialismo histórico e dialético, utilizando a filosofia marxista, né? Mas não apenas isso. O próprio Bakhtin vai ser crítico, ele vai criticar alguns dos métodos formalistas, né? Donde se pode dizer que a filosofia da linguagem dele é mais direcionada até para uma certa fenomenologia dos eventos, né? E nessa fenomenologia, a filosofia do Bakhtin vai ter 3 eixos distintos e 3 eixos muito importantes. Um deles é esse daí da unicidade do ser humano na ação, ou seja, ele concebe a filosofia dele baseada nessa ação. O que seria essa ação? Da modificação, da atuação do homem na vida, na própria linguagem, né? Na linguagem viva, o homem modificando o mundo à sua volta através da linguagem, ele próprio se modificando através da ação dessa multiplicidade de discursos, né? De falas, são os falantes, né? E o segundo eixo muito importante é o outro. A filosofia do Bakhtin, da linguagem, está sempre centrada na alteridade, no movimento que o outro faz em relação, né, aos falantes que fazem em relação a um outro que fala, a um outro que responde. Então, o Bakhtin considera o falante como responsável e responsivo, né? Ele está sempre se comunicando e exigindo uma resposta de volta. E o terceiro eixo é exatamente isso. Nessas respostas existe uma contraposição valorativa dos discursos. Dependendo da situação de comunicação, o que um falante produz e o que o outro responde está sempre contraposto um discurso ao outro numa escala de valor, né? E aí tem
todas entra aquele conceito de estratificação, enfim, enunciação, e por aí vai. Né? Isso em relação à linguagem. Né? E em relação à literatura, o Bakhtin vai se interessar muito pela literatura, porque, afinal de contas, a literatura é uma representação da imagem do ser humano na própria linguagem. É como se o ser humano, essas interações que acontecem no dia a dia, fossem transpostas, estilizadas para um gênero, né? E esse gênero é o romance, ele vai estudar especificamente o romance, né? E fossem estilizadas e cristalizadas numa forma que se tornou o romance. Né? Então, a literatura interessa muito ao Bakhtin por conta disso. Né? O romance, para Bakhtin, ele vai ser visto como um fenômeno linguístico. Né? E aí a gente faz todo esse encadeamento da filosofia dele, né? Que considera que toda a sociedade é heterogênea, composta por valores diferenciados e por indivíduos cujas diferentes visões de mundo se sustentam através dos seus discursos. Partindo-se do pressuposto de que literatura é discurso, pois que nela se dá a recriação de um mundo única e exclusivamente através da palavra, numa representação que se constrói sobre um determinado conjunto de relações orquestradas dentro de uma obra, Bakhtin vai considerar o romance como um fenômeno linguístico, como uma expressão do heterodiscurso e do dialogismo existentes no mundo. Então, aí nós temos uma noção muito interessante, que é essa noção de orquestrações, de orquestração de relações, né, essas relações que acontecem no mundo, dentro de uma obra. Que obra é essa? O romance. Então, o romance seria um espelho, né, uma expressão desse plurilinguismo, ou seja, desse heterodiscurso, dos diversos discursos, e do diálogo que há entre eles no mundo. Então, isso seria representado dentro do romance. Né? E aí nós temos uma citação, que eu pego o Bakhtin no volume 1 da teoria do romance, né, estilística, esse livro azul, e ele vai conceituar o que é o romance. Né? E aí eu destaquei lá em cima, né, o romance é um heterodiscurso social artisticamente organizado, às vezes uma diversidade de linguagens e uma dissonância individual. E Marcelo, aí, oi. Você não mudou o slide para nós. Agora. É que você está vendo a sua apresentação como apresentação, mas a gente não está vendo a sua apresentação como apresentação. Meu Deus do céu, que coisa chata. E agora? Vocês estão ainda no primeiro, no Mikhail Bakhtin? Isso. Tenta clicar lá do teu lado esquerdo, né, nos slides que e tem agora? lá, 1, 2, 3. Sai do modo de apresentação, você está no modo de apresentação da ESC. Tá, e agora? Agora clica no número 2, vê se aparece, no slide 2. Pois é, cliquei. Ah, bom, você quer... Aqui, ó. Aí. Tá. É essa tela que a gente está vendo. Qual? É essa tela que você está vendo aí, é a segunda. Tá. Isso. Agora o romance para Bakhtin. Vocês estão vendo? Isso. O romance para Bakhtin, vocês estão vendo? Estamos. Maravilha. Então, foi isso que eu acabei de ler para vocês. Aí, quer dizer, se eu botar entendi. Está indo... Tá. Ok. Tá, dá para ver? Sim, dá para ver. Melhor assim. Tá, então vamos continuar assim. Então, o romance para Bakhtin, a gente já tinha falado, e eu passei para essa citação do livro A Teoria do Romance, a estilística, né, que diz que o romance é um heterodiscurso social artisticamente organizado, às vezes uma diversidade de linguagens e uma dissonância individual. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que tudo que a gente produz no mundo, as linguagens, por exemplo, as linguagens da moda, as linguagens das faixas etárias, das gerações, do chefe para o
subordinado, das classes sociais, isso tudo vai, essas estratificações, ou seja, que ele chama de estratificação do discurso, isso tudo vai ser estilisticamente organizado e colocado dentro do romance, que vai orquestrar esses temas, né? Aí mais adiante ele diz, vai o discurso do autor, os discursos dos narradores, os gêneros intercalados, os discursos dos heróis, são apenas as unidades basilares de composição através das quais o heterodiscurso se introduz no romance. Cada uma delas admite uma diversidade de vozes sociais e uma variedade de nexos e correlações entre si, sempre dialogadas em maior ou menor grau. Isso é muito importante, né? Tais nexos e correlações especiais entre enunciados e linguagens, sua fragmentação em filetes e gotas de heterodiscurso social e sua dialogização constituem a peculiaridade basilar da estilística romanesca, ou seja, a especificidade do romance, né? E aí, o que o Bakhtin vai fazer? Ele vai... Aí, assim, tem uma explicação ótima da Irene Machado, né? Existe um livro dela chamado Romance e a Voz, e que ela fecha essa explicação, ela complementa essa explicação, essa citação do Bakhtin, dizendo isso aí, ó. A definição do romance enquanto gênero passa necessariamente pelo confronto entre dois sistemas de signos, a fala e a escritura. Aliás, no limite desta tensão é que Bakhtin situa a noção de dialogismo como fenômeno elementar do discurso romanesco e de toda a relação que o homem mantém com o mundo através da linguagem. À luz do dialogismo, Bakhtin pôde enfrentar o paradoxo de um discurso que, embora só exista enquanto forma escrita, e cuja apreensão só seja possível através da leitura, escolheu como objeto de representação o homem como ser de linguagem, o que justifica o conceito de romance como representação do homem que fala, que expõe e discute ideias. Então, essa complementação da Irene Machado é ótima, porque ela coloca aí em perspectiva a fala e a escritura, né? O que se coloca no dia a dia e o que se escreve, que são dois sistemas de signos diferentes, né? E é nessa tensão que o Bakhtin vai orquestrar, vai praticar o dialogismo, né? Como esse fenômeno do discurso romanesco, né? Como uma representação do homem que fala, que dispõe e que discute ideias dentro da própria linguagem, ou seja, dentro da própria linguagem escrita. E aí, concebendo o romance dessa forma, o Bakhtin vai lá atrás, ele vai fazer uma historiografia do romance. Ele vai pegar o romance e vai até a Grécia Antiga para tentar identificar as origens dele, né? E as origens das suas unidades de composição. Então, ele vai até a Grécia Antiga e vai pegar a tragédia, vai pegar a retórica, né? Mas também ele vai pegar a sátira menipéia, a literatura dos simpósios, a poesia bucólica, e ele vai identificar 3 raízes básicas do romance: a épica, a retórica e a carnavalesca. Essa última, gente, é muito importante para a noção de polifonia, tá? Por quê? Embora o Bakhtin reconheça no carnaval não um fenômeno literário, mas uma forma de sincrética de caráter ritualístico, né, que, através de uma linguagem própria, exprime uma cosmovisão una e complexa. Tá? O que era o carnaval? O carnaval era muito importante para as sociedades da antiguidade, porque ele significava uma redução de tensão da ordem social, né? Então, por exemplo, o carnaval acontecia mais ou menos na época em que não se podia trabalhar nas plantações, porque era inverno, né? Não se podia colher, estava tudo num regime de espera. Então, o que o homem fazia? Eles faziam festas, as saturnálias e depois as bacanais. Eles promoviam festas nas quais existia uma diminuição, uma anulação da distância entre os homens. Então, por exemplo, os senhores e os escravos, os senhores, não digo os escravos, mas os senhores e a classe mais baixa, eles se juntavam, eles se misturavam, existiam essas mesalianças aí,
que nós lemos aí embaixo, e que tornava todo mundo igual. Então, por exemplo, um asno era colocado como rei, né? Existiam profanações, sacrilégios, dessacralizações, né? Os contrários conviviam entre si, morte e vida, alto e baixo, sagrado e profano. Os deuses eram representados em meio aos mortais. Então, quer dizer, existia, para diminuição da tensão social, um afrouxamento dessa ordem, da ordem vigente, na qual os homens podiam circular entre si em pé de igualdade, né? Eles podiam se tratar como iguais. E isso vai refletir na polifonia, que o Bakhtin mais tarde vai conceituar. Então, a polifonia ela guarda muito dessa característica carnavalesca, que existia nas sociedades da antiguidade, tanto na sociedade grega quanto depois na sociedade romana, que obviamente, ela herdou os costumes sociais e culturais da Grécia, da sociedade grega. Né? Passando, né? A cultura romana, né? Posteriormente as culturas românicas também, né? Da onde surgiram, né? O português, o francês, o italiano e tal, elas herdaram, assimilaram esses gêneros, né, todos, né, esses gêneros literários da Grécia Antiga, a sátira menipéia, o diálogo socrático e tudo mais, e foram reformulando ao longo dos séculos. Né? E isso o Bakhtin vai identificar como um princípio que foi capaz de manter vivos esses gêneros antigos nas produções posteriores. E o Bakhtin deu o nome a isso de arcaica, ou seja, essa capacidade de renovação dos caracteres primordiais dos gêneros na evolução que eles sofreram ao longo dos séculos. Né? E aí o que acontece? Com a sociedade romana e depois, na Idade Média, né, com a ascensão do cristianismo, principalmente dos dogmas da Igreja e dos estados soberanos, né, dos estados nacionais, o que aconteceu? Esse carnaval, essa cosmovisão carnavalesca, ela foi potencialmente cortada, porque ela era vista como uma subversão à ordem. Então, à medida em que as sociedades foram se estabelecendo em torno do cristianismo e em torno dos estados nacionais, o carnaval foi ocupando cada vez menos espaço na vida do ser humano, né, na vida social, e foi cada vez mais sendo relegado a um espaço que era um espaço do romance, né, até ele se transformar numa tradição genuinamente literária, que vai desembocar na obra do Rabelais, como o Bakhtin depois vai estudar, e depois a gente pode ver até exemplos disso na obra do Cervantes. Né? E aí, a partir do século XVII, surge o romance, né, como uma forma, como um gênero estabelecido, né, plenamente estabelecido, e ele vai, a partir daí, cada vez mais adotar os mesmos princípios da ordem vigente, de uma ordem castradora, de uma ordem coercitiva, de uma ordem pudica, de uma ordem extremamente religiosa, extremamente cerceadora, né? De onde vai surgir, para o Bakhtin, o conceito de romance monológico, que é aquele romance em que amplamente dominado pela figura de um autor. Esse autor vai se colocar dentro do romance como se fosse a igreja, como se fosse o Estado, como uma voz que vai comandar tudo, uma voz que vai deixar tudo sob sob o seu controle, né? Atuando até mesmo como uma espécie de divindade. Então, aquela polifonia que o Bakhtin vai identificar e que vai conceituar, ou seja, aquelas muitas vozes existentes nos romances, né? Nos contos, na tradição oral, nessa cosmovisão carnavalesca, elas vão sumindo e vão dando lugar cada vez mais à figura desse autor, que vai transformar o romance num romance monológico, ou seja, de uma voz só. Né? E aí, daí sim o Bakhtin chega a essas duas conceituações, esses dois tipos, essa tipologia que ele vai constituir, que é a tipologia do romance monológico de um lado e do romance polifônico de outro. E é aí que a gente entra
definitivamente, finalmente, no texto do Paulo Bezerra, né? Que ele já vai conceituar os dois tipos de romance. Né? No monológico, o processo de criação é concentrado no autor, né? Que ele se coloca como esse único centro irradiador da consciência, né? E ele nega a isonomia entre as consciências, ele desconsidera o outro, desconsidera a alteridade. Né? E, por conta disso, ele tem um discurso muito autoritário. Ele estabelece as verdades e ele estabelece dogmas, né? O discurso monológico dentro do romance. E, com isso, ele tem um mundo fechado, ele acaba os universos individuais das personagens, eles são fechados, eles são totalmente sujeitos à visão do autor. Né? Por isso que tem esse acabamento, essa estrutura fechada. Né? No romance polifônico, né, por conta da tradição carnavalesca, né, que ficou lá restrita à estética literária, existe uma realidade em formação. Né? Essas personagens que povoam esse universo, elas estão sempre evoluindo, estão sempre em constante mutação. Né? E por conta disso não há uma conclusão, não há um acabamento. Né? O gênero romance é um gênero sempre em formação, sujeito a mudanças. Né? E essas personagens estão sempre evoluindo e nunca se concluem. Né? E aí acontece exatamente aquilo que a gente viu lá na cosmovisão carnavalesca. O dialogismo, ou seja, existe sempre um diálogo aberto, um diálogo franco, em pé de igualdade, né? E essas características são ligadas a essa natureza ampla e multifacetada do universo romanesco. Né? Há muitas personagens que povoam esse universo, né? E a capacidade do romancista de criar essa riqueza de vozes dessa vida social, cultural e ideológica que é representada. Né? Isso aí é uma característica que vem, como eu falei, daquela cosmovisão carnavalesca que o Bakhtin identificou lá na Antiguidade. Né? No monologismo, no caso, como a gente já falou, o processo é concentrado no autor e, por conta disso, ele é autoritário. Existe uma objetificação do universo romanesco, né? Existe uma coisificação, uma reificação, como o Bakhtin vai tomar de empréstimo a esse conceito do Marx. Né? Não se admite uma consciência responsiva e isônoma do outro. Né? O outro ele é um mero objeto da consciência de um eu que tudo informa e tudo comanda. Né? E por isso ele não é visto como uma entidade viva. Esse outro ele não é um falante, ele não consegue veicular dentro do romance monológico essas múltiplas facetas da realidade social. Né? Por conta disso, é um universo monolítico, é um universo fechado, né? Que compõe uma verdade única, né? Sistêmico, acabado. Né? E aí o Bakhtin se apropria do conceito de reificação que o Marx se utilizou para explicar a produção, o sistema de produção capitalista, né? Que transforma o indivíduo num objeto no processo. E aí eu coloquei uma observação que não apenas isso que o Paulo Bezerra coloca no texto, mas eu acho que isso também, por conta da historiografia que o Bakhtin promove, isso vem das raízes da carnavalização. Né? Em contraposição à carnavalização, esse romance, por conta do domínio da Igreja Católica e dos estados, da ordem vigente, do capitalismo e tudo mais, ele vai se contrapor, né, o romance monológico ao dialógico, ao polifônico, por conta desse surgimento desse ser humano cerceado pela ordem vigente, né, pela ordem católica, enfim, inserida dentro de um controle das instituições, né, institucional. Ao mesmo tempo, o sistema capitalista, como é da sua natureza contraditória, ele acaba promovendo essa estratificação social muito, muito densa, muito grande, né? E esse acirramento de conflitos, o que gera cada vez mais vozes. Né? Então, quanto mais estratificada a sociedade, mais essas vozes vão surgir e mais vão haver também vozes que vão resistir a essa objetificação.
né? Então, se por um lado o sistema capitalista trata o ser humano como coisa, reifica o sujeito, ele também produz vários sujeitos, né? Por conta da estratificação social. E esses sujeitos vão poder se levantar contra essa objetificação. Em contrapartida, o romance dialógico, né, polifônico, ele se constitui de um processo concentrado na personagem, né, e nessa comunicação interativa que se estabelece entre ela e o autor, entre ela e as demais personagens, num espelhamento que produz, ao mesmo tempo, o reconhecimento, o estranhamento e o conhecimento, né? Na verdade, quando se lê um romance polifônico nesse conceito dado pelo Bakhtin, o sujeito que lê, ele se reconhece naquelas vozes ali, porque ele reconhece uma voz parecida com a sua, ele ao mesmo tempo tem um estranhamento, porque existe um conflito dentro do romance polifônico, dessas vozes que se embatem, né, que se contrapõem uma à outra, e existe um conhecimento. O romance polifônico, ele produz o conhecimento de outras realidades. Quando ele é centrado no personagem, quando ele é centrado no outro, ele mostra diferentes realidades e, por isso, ele produz conhecimento, né? Existe aí um outro eu, que é infinito e inacabável, investido de iguais direitos no diálogo interativo com os demais falantes e a quem cabe revelar-se livremente. Isso é muito importante, né? Existe uma autoconsciência dessa personagem que é o traço dominante desse romance polifônico, né? E aí isso pressupõe uma posição radicalmente nova do autor perante a obra. O autor já não é mais aquele centro de consciência universal dentro da obra, mas ele está dentro da obra dialogando em pé de igualdade com os seus constituintes, com aqueles personagens que ele próprio criou. Então, é muito interessante isso, né? E isso no futuro, né, mais adiante, isso vai promover, inclusive, uma nova visão do realismo, né? Do realismo dentro do romance, né? Então, o autor ele deixa de ser esse centro de consciência universal dentro do romance para se tornar um regente, um orquestrador, né, dessas vozes que participam desse processo dialógico. Agora, isso é importantíssimo, ele não é isento da autoralidade. Ele rege essas vozes que ele mesmo cria, mas ele reconhece nelas uma individualidade e uma autonomia desses seus modos de expressão. E esse é o grande conceito, é o grande barato do conceito de polifonia, né? E o Bakhtin vai reconhecer na Rússia, né, esse desenvolvimento, um terreno propício para o desenvolvimento do romance polifônico, justamente por conta da existência desses grupos sociais individualizados e conflituosos, né? Já a partir do século XIX, né? E ele vai reconhecer isso no romance do Dostoiévski, né? O Dostoiévski, então, ele não pode conhecer, compreender e afirmar-se como um eu se não houver esse outro, que lhe devolva esse mesmo olhar e que tenha vida no seio de um universo povoado por uma multiplicidade de sujeitos independentes, né, interdependentes e isônomos, né? Então, o Dostoiévski vai reconhecer esses sujeitos que são independentes, que têm visões de mundo próprias e muito particulares, individuais, e que falam. São seres falantes, eles produzem uma fala, eles produzem uma consciência do lugar deles nesse mundo, e eles vão sempre contrapor essas consciências às consciências de outros, às consciências de outros personagens com os quais eles estão sempre em contato, né? Aí, na página 194 e 195, o Bezerra ele coloca finalmente esse conceito fechado dele de polifonia, e que diz que a polifonia se define pela convivência e pela interação de uma multiplicidade de vozes e consciências independentes e imissíveis, ou seja, que se misturam, vozes plenivalentes e consciências equipolentes, todas representadas de um determinado universo e marcadas pelas peculiaridades deste universo.
Essas vozes e consciências não são objeto de discurso do autor, isso é muito importante. São sujeitos de seus próprios discursos. A consciência da personagem é a consciência do outro, não se objetifica, não se torna objeto da consciência do autor, não se fecha, está sempre aberta à interação com a minha e com outras consciências, e só nessa interação revela e mantém sua individualidade. Essas vozes possuem independência excepcional na estrutura da obra. É como se soassem ao lado da palavra do autor, combinando-se com ela e com as vozes de outras personagens. Então, nós temos aí, no texto do Bezerra, nas páginas 194 e 195, essa definição, finalmente uma definição fechada do que é a polifonia, né? E aí eu saio do texto do Bezerra e vou para o Bakhtin novamente para dizer para vocês como é que ele faz isso, né? Como é que o autor produz isso, né? E aí o Bakhtin diz lá na estilística, né, na teoria do romance, que o romance, como ele falou lá, é um todo verbalizado, um fenômeno pluriestilístico, heterodiscursivo, heterovocal. Nele, o pesquisador esbarra em várias unidades estilísticas heterogêneas, às vezes jacentes em diferentes planos da linguagem e subordinadas às leis da estilística. Então, é como se fossem várias camadas, né? O romance é composto de várias camadas, e entre elas, né, esses tipos de unidade de composição do romance, existem essas 5 que estão aí. A narração direta do autor, né, da obra literária, em todas as suas multiformes variedades, a estilização das diferentes formas de narração oral do cotidiano, que o Bakhtin vai chamar de skaz, né, são os dialetos do cotidiano, vamos dizer assim, a estilização das diferentes formas de narração semiliterária, cotidianas, cartas, diários, etc., diferentes formas de discurso literário, mas extra-artístico do autor, juízos morais, filosóficos, científicos, declamações retóricas, descrições etnográficas, etc., e os discursos estilísticos individualizados dos heróis, ou seja, dos protagonistas, né? Então, essas unidades aí é que compõem o romance e que vão espelhar essa polifonia, né? Então, esse romance é composto por essas camadas, cada uma dessas camadas aí compostas de uma mistura desses 5 elementos que estão aí, essas unidades de composição, e isso é através disso que vai ser construída a polifonia no romance. E aí, na página 196, o Paulo Bezerra coloca um trechinho de uma carta do Dostoiévski a Lyubimov, em que ele fala exatamente isso, né? Ele diz assim: ora, não sou eu quem fala, carregando nas tintas, exagerando, embora contra a realidade não haja exageros, mas a personagem do meu romance, Ivan Karamazov. A linguagem é dele, o estilo é dele, a ênfase é dele, não minha. É um romance de uma irascibilidade sombria, é um homem de uma irascibilidade sombria e muito calado. Nunca e por nada neste mundo começaria a falar, não fosse a simpatia fortuita que de repente rompeu nele pelo irmão Alexei. Ademais, ainda não é muito jovem. Como haveria de falar e martirizar-se, a não ser estourando de um entusiasmo especial e botando espuma pela boca? Mas eu quis que a personagem sobressaísse e o leitor percebesse justamente essa paixão, essa arremetida, esse tratamento literário descosido. Então ele entra, vamos dizer assim, na personalidade, na cabeça do personagem e tenta falar como ele, falar como um jovem que acabou de descobrir o mundo, que está ali naquela revolução, ele quer se impor, que quer se autoafirmar. Então é esse o Ivan, né, que está ali com uma simpatia pelo irmão Alexei, está explodindo de ansiedade e tudo mais, enfim. Então, o Dostoiévski, ele deixa de ser autor, por um momento, para ser o próprio Ivan, para entrar na cabeça do Ivan e para falar como o Ivan. E aí, eu saio de novo do texto do Bezerra para voltar agora, dessa vez, para os gêneros de discurso,
para a concepção que o Bakhtin tem de autor, né? Ele diz que existe um autor, né? Como se, por exemplo, como existe o pintor, né? O autor, vamos dizer assim, na vida real, na realidade, né? E existe um autor que ele chama de princípio representador puro, né? Mas não como imagem representada, visível, né? Ele diz que a imagem de autor é uma contradição em adjecto, né? Uma contradictio em adjecto. Em adjecto, oh Jesus. Ele diz assim, em verdade, a chamada imagem de autor é uma imagem de tipo especial, diferente de outras imagens da obra, mas é uma imagem, e essa tem o seu autor, que a criou. A imagem do narrador, narração da pessoa do eu, a imagem da personagem central nas obras autobiográficas, etc. Todas essas imagens são representadas, elas têm o seu autor, o portador do princípio puramente representativo. Podemos falar de autor puro para diferenciá-lo do autor parcialmente representado, mostrado, que integra a obra como parte dela. Então é como se existissem duas instâncias de autor. Existe um autor fora da obra, que é o homem, existe um autor que se representa dentro da obra, né, e que vai dialogar com as suas personagens, né? E isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho num gráfico que vocês vão entender melhor. Voltando ao texto do Bezerra, ele aí vai fazer ele vai dar exemplos, e eu pulei essa parte toda, eu vou deixar para vocês lerem no próprio texto do Bezerra, que é uma parte em que ele dá como exemplo a literatura de polifonia, a literatura do Machado. Então, essa parte eu vou deixar para vocês lerem, que é uma parte muito interessante, em que o Bezerra esmiuça um pouco mais o conceito de polifonia, já com o exemplo do Machado de Assis, e eu vou pular para a página 199, né, que é como o Bakhtin, né, encara e percebe essa nova concepção do homem, né, da personagem, no Dostoiévski, né, e que isso representa uma revolução no conceito de realismo, né, no tocante à construção da personagem, na medida em que o homem-personagem é visto no seu movimento interior, vinculado ao movimento da história social e cultural de sua época, e nela enraizado, mas não estagnado, razão pela qual não é mero objeto do discurso do autor. A personagem é um dado essencial da relação entre o estético e o real. É um produto da relação do seu criador com a realidade. Tem antecedentes concretos e objetivos nessa realidade, e é por ela alimentada. Por isso, não pode ser inteiramente criada a partir de elementos puramente estéticos, pois, se assim fosse, não seria viva, não iríamos sentir sua significação estética. Todo romance representa e recria a vida em um autodesenvolvimento que independe do autor, de sua vontade consciente e suas tendências. A origem da personagem na realidade viva em evolução determina o seu não acabamento. Né? E aí vocês vão entender tudo isso que o Bezerra fala nesse último slide, graças a Deus, que vocês devem estar super cansados, nesse último slide que eu fiz, que mostra aí esse gráfico. E aí eu vou aumentar, não sei se vocês vão ver aí, tá em tela grande? Ei, gente, tá em tela grande para vocês? Vocês estão vendo bem esse último slide? Dá para ver bem. Dá para ver bem. Maravilha, Tá bem maravilha. possível. Então, o que acontece? Tudo aquilo que o Bezerra colocou na citação anterior, que eu coloquei para vocês aí, eu tento explicar nesse gráfico aí, que é esse alvo, né? Então, a gente vai... É como se fosse a construção do romance, né? E do seu universo, ela fosse uma matriosca, né? Aquela boneca russa, né? Que você vai tirando uma de dentro da outra. Então, existe uma realidade externa, né? Que está em azul, que é a realidade do autor, pessoa física, né? É como ele se movimenta no mundo, é de onde ele tira as suas influências, é da onde ele tira o seu material para constituir o autor persona, que é esse círculo aí, abóbora,
que é o autor que vai estar imbuído do processo de criação. Esse autor persona, que vai estar nesse processo de criação, ele vai criar, ele vai instituir esse universo ficcional, que é o universo aí do círculo amarelinho, que é o universo do romance. Então, é esse autor persona que vai estar misturado nesse universo ficcional. E é esse autor persona que vai criar essas personagens como o núcleo, vamos dizer assim, desse universo ficcional. E essas personagens vão dialogar entre elas, vão dialogar com esse universo ficcional, vão dialogar com o autor persona e, em última instância, vão dialogar também com o autor pessoa física. Então, vocês vejam aí que essas camadas elas vão se centralizando, mas elas são todas comunicáveis, elas são todas umas se comunicam com as outras, né? Então, o autor, no fim das contas, ele não é passivo. Ele não vai renunciar ao seu ponto de vista nem à sua verdade, né? Ele não se limita a mostrar PDVs. O que são esses PDVs? Pontos de vista alheios. Né? Então, ele não vai ser apenas o orquestrador que vai mostrar o ponto de vista de uma personagem em contraposição com a da outra. Não. Né? Esse ativismo do autor ele tem caráter dialógico, como eu coloquei aí nessas camadas desse alvo. Né? Cada uma dessas camadas dialoga com com aquela que contém, na qual está contida. Né? O ativismo do autor tem caráter dialógico porque se vincula à consciência ativa e isônoma do outro. Né? E esse ativismo é que estabelece essa relação dialógica entre a consciência criadora e a consciência recriada. Ou seja, a consciência que está aí nesse autor persona, que está no processo de criação, e a consciência que existe no universo ficcional, no romance, que é a consciência dos seus personagens. Né? Ou seja, essa consciência recriada, por sua vez, participa desse diálogo com plenos direitos à interlocução com outras vozes, com a própria voz do autor, inclusive, mantendo as suas características de falante. Né? Ou seja, é uma voz individualizada, é uma voz autônoma, independente. Né? E é essa posição, por fim, é essa posição de autor em relação às personagens que vai caracterizar a polifonia no romance. Tá? Então, a gente fecha a questão toda da polifonia justamente com a sua vinculação a essa posição do autor dentro do romance. Né? A essa posição de igualdade, né, e de respeito a essas outras vozes que compõem o universo romanesco. Né? Essa polifonia seria, então, se daria através desse posicionamento de igual. É um posicionamento como se o Bakhtin resgatasse lá atrás a mesma isonomia que existia entre os personagens da cosmovisão carnavalesca, entre aquele homem que via o seu senhor como igual. Entendeu? Entenderam? Então, assim, é um resgate dessa cosmovisão carnavalesca que habitava lá na antiguidade a realidade física, né? É a realidade do dia a dia, e que ficou restrita à realidade, à estética literária. Né? E aí eu espero com isso, né, e com esse gráfico que vocês estão vendo aí, ter podido passar para vocês um pouco, né, mais esmiuçadamente o conceito de polifonia, né, contido nesse texto do Paulo Bezerra, aí no livro da Beth Bright, e eu deixo com vocês essas referências, né, da onde eu fui pegar essas coisas todas aí, né, que estão nos livrinhos do Bakhtin, né, a teoria do romance, os gêneros do discurso, né, aqueles sobre o Rabelais, sobre o Dostoiévski, e também no Romance e a Voz, da Irene Machado, e na introdução da Marina Iaguelo, lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, da UCITEC, né, da editora UCITEC São Paulo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido mais ou menos prolixo e mais claro, né? E é isso, estamos abertos a discussões, a ponderações, a tudo ou mais.
Ô, Marcelo, parabéns, foi excelente sua apresentação. Você normalmente é brilhante, mas acho que essa camisa do Flamengo aí aumentou. É assim, como se fosse uma arrancada do Bruno Henrique, um passe do Arrascaeta, um gol do Gabigol de uma vez só, né? Ai, essa já foi demais. Tá vendo? Eu gostei, eu gostei. Por isso, né? Eu achei muito legal. Eu acho assim, toda a sua fala, eu me lembrava, eu gosto muito de ler depoimentos de escritores, né? E o quanto que os romancistas, os ficcionistas, vamos dizer assim, reiteradamente dizem que o personagem veio, que o personagem apareceu, que o personagem se impôs, que aí o personagem tomou conta de si mesmo, né? Então, reiterando a ideia, que eu acho que também tem um conceito que você não falou, mas que também conversa com a polifonia, que é o conceito de verossimilhança, né? Que é essa ideia assim, você quando lê uma história, um romance, você tem que acreditar que aquilo é real, né? Então tem um lugar ali que você sabe que é uma pessoa escreveu aquilo, mas você tem que ser aquilo está muito claramente como uma ideia de uma pessoa, o romance não se sustenta, a história não convence, ele não é verossímil, fica tudo muito arrumadinho, né? Quando ele é muito monológico, né? E pouco polifônico, né? Agora, na verdade, em outro momento, aqui no Gráfico, sejam vários de vocês não estavam, a Rejane trouxe um livro do Faraco sobre o Bakhtin, né, desatando alguns nós, que se chama. Não é isso, Rejane? É do Faraco, né? E a gente leu. Tem que procurar para lembrar. Vocês estão me ouvindo, não, né? Estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo, Marcelo. Deu uma congelada, mas você voltou agora. Perdi minha conexão. Voltei ou não? Voltou. Tá. Voltou, só deu uma... Eu me lembro que a gente leu basicamente algumas coisas assim, que tínhamos dúvidas, e uma delas era a polifonia. Eu precisava voltar lá no texto, não sei se a Rejane tem uma memória melhor dessa discussão, mas eu fiquei com a sensação de que, para o Faraco, a polifonia era um conceito que o Bakhtin aplicou especialmente ao romance do Dostoiévski, e que depois meio que teria dito, bom, largou para lá. Que o Bakhtin teria largado para lá. Né? Mas eu fiquei assim, de qualquer forma, seja ou não seja por aí, a maneira como você colocou, não é? Ela se sustenta. Eu acho que essa ideia de que existe uma polifonia na linguagem, existe uma polifonia na narração, existe uma polifonia que se extrapola essa ideia do romance. Né? Eu acho que você, quando está falando, está em processo de interlocução e tal, você, de alguma maneira, está com essas camadas todas operando. Né? A pessoa, a persona, né? O espaço da enunciação. Então, eu achei isso bem legal, mas talvez fosse o caso assim, da gente, em algum momento, também recuperar essa outra... Porque, para concluir minha fala, assim, o meu lugar de pessoa que dialoga, né, com o mundo acadêmico e muito com professores e tal, eu acho que a polifonia ficou reduzida a uma coisa assim da multiplicidade de visões e de discursos que necessariamente constitui a linguagem. O que eu acho que não é inteiramente errado, mas é que é uma redução muito grande do que é a polifonia na obra do Bakhtin, né? Então ficou assim, o que foi apropriado e disseminado? Polifonia, né? Tem várias pessoas que pensam coisas diferentes, sentem coisas diferentes, isso está presente na linguagem, né? E eu acho que não é propriamente isso, né, como você acabou de mostrar. Eu acho, inclusive, Marcelo, que o Bakhtin não deixou meio para lá, porque ele não teve tempo, na verdade. Ele teve uma vida desgraçada, andou preso, uma perna ele fumou essa parte, eu acho que ele fumou o resto da obra pode ter sido. Depois teve uma perna amputada, depois não sei o que, foi perseguido, ficou preso. Então, quer dizer, é óbvio que eu acho que ele... Era sustentado pela mulher. É uma loucura, uma loucura. A vida do cara era uma doideira. E aí, o que acontece? Eu acho que ele, inclusive, voltou
a esse problema da obra do Dostoiévski depois, mas existem fragmentos só desses estudos. Então, eu acho que os estudiosos do Bakhtin é que meio que simplificaram um pouco esse conceito de polifonia, que eu acho que na obra dele é maior. Ele não se estende apenas à linguagem, ele se estende principalmente à literatura, por conta da recuperação dessa cosmovisão carnavalesca, que é muito importante, né? Tem o texto que ele fala sobre o Rabelais, né? É fantástico. Então, assim, eu acho que os estudiosos dele meio que... mas a gente não vê essa polifonia. O que acontece? Eles tiveram dificuldade de enxergar essa polifonia em outras obras que não fossem as obras do Dostoiévski, porque o Bakhtin mencionou especificamente a obra do Dostoiévski. Então, os críticos e os estudiosos ficaram meio que bitolados na obra do Dostoiévski e não enxergaram essa polifonia em outras obras. Eu enxergo em algumas outras obras, sim. Eu confesso a vocês que é um fenômeno muito russo, entre aspas, por conta da sociedade, do próprio, da estratificação e tudo mais, principalmente da forma como o próprio Dostoiévski coloca nas obras dele, mas eu vejo, sim, algo mais amplo do que especificamente centrado apenas na obra do Dostoiévski, e mais amplo, inclusive, do que centrado apenas na questão da linguagem, dos múltiplos discursos, das múltiplas vozes. Eu acho que isso é um conceito importante que deveria, inclusive, ser mais esmiuçado, mais aprofundado e mais detalhado, né, mais pesquisado a fundo na obra do Bakhtin. E eu acho que quando cita esse tema, ele fala... Eu peguei aqui, Marcelo, esse livro, ó, né? E o capítulo, inclusive, é diálogo, essa palavra 1000 vezes maldita. Ele fala, né? E ele fala... Eu acho que ele desenvolve mais essa ideia a partir do Valishnikov, né? E justamente falando do problema da poética de Dostoiévski. Também dá essa impressão mesmo. Mas eu acho que é uma simplificação. Então... Do diálogo, eu tenho a lembrança que o que o Faraco fala sobre o diálogo, que eu acho bem pertinente, é que, para o Bakhtin, a linguagem era uma atividade dialógica, né? Isso era inerente à linguagem. E as pessoas trouxeram isso, como fazem também com Paulo Freire, por exemplo, né? Mas isso, não, o diálogo é uma espécie de salvação da humanidade, o diálogo é um gesto de boa vontade, o diálogo é você estar aberto para ouvir o outro. Não espiritualizaram a coisa, não é isso. Olha, a atividade é dialógica por sua natureza, vamos dizer assim. O próprio Bakhtin... É porque a palavra tem uma carga positiva, sim, né? O diálogo... Sim. Marta queria fazer 2 perguntas, não foi, Marta? 2 colocações? Foi Marcelos, né, e todos. Tem, assim, primeiro parabenizar, né, uma aula, assim, muito bacana. E esse diálogo que você foi buscar em outros textos, né, nessas obras mais recentes, que tem uma mudança grande aí, né, quanto à tradução, né, até porque eram muitas traduzidas do inglês, diretamente do inglês, né, hoje a gente já tem acesso às edições que vêm do próprio russo, e aí já, né, já consegue fazer uma tradução mais perto disso, então muda muita coisa. Tem a ver com essa discussão aí da polifonia, e eu queria, assim, se você consegue localizar e exemplificar no próprio movimento histórico, né, literário, da literatura, essa passagem do monológico para o dialógico, né? Porque assim, o Bakhtin vai beber lá no Dostoiévski, mas eu demorei muito para compreender isso, assim, lendo, e eu queria ver se é isso mesmo, porque não é à toa que o livro né, como é que problema da poética em Dostoiévski. Dostoiévski não tem problema nenhum com a poética, porque ele rompe com a poética, né? Acho que e aí eu queria saber se você consegue exemplificar isso, porque é só historicamente que a gente consegue talvez recuperar essa mudança. E a outra é uma provocação, assim, uma brincadeira, né? Que a partir desse conceito de autor do Bakhtin,
se a gente consegue separar a criatura da obra. Porque hoje uma das grandes questões hoje é essa, a gente separa o pedreiro da obra, a obra do pedreiro, enfim. Eu vou começar por essa última. Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque o Bakhtin coloca esse autor pessoa, o autor persona, né? E esse autor persona, quando ele está envolvido no processo de criação, ele vai meio que deixar... o processo de criação, ele engloba tantos processos, tantos procedimentos dentro dele, que um deles, por exemplo, é a escolha do tema que você quer abordar, de como é que você vai abordar uma questão, por exemplo, a política, um embate, um crime e castigo, por exemplo. O Dostoiévski queria justificar um crime, queria tentar justificar socialmente a possibilidade de você matar uma pessoa. E com isso ele vai fazer a tese e a antítese, ele vai jogar no Raskolnikov todo esse conflito, né, de que ao mesmo tempo é possível, é justificável você matar uma pessoa que é usurária, que é filha da puta, que quer prejudicar o outro e tudo mais, mas ao mesmo tempo aquilo vai te trazer, é condenável, é moralmente, né, tem todas as implicações religiosas, enfim. Então ele vai tecer uma obra desse tamanho para colocar esse conflito entre uma pessoa que acredita que justamente porque ele é massacrado por uma realidade injusta, ele fica tão revoltado que ele diz assim, eu posso matar essa pessoa, então. Eu posso eliminar, eu posso tomar o que ela está me tomando. Entendeu? Aliás, Marcelo, só para corroborar, essa estratégia, rasteiramente, grosseiramente, é uma estratégia usada em massa no cinema, nos filmes de Bang Bang, nos filmes do FBI, da CIA, do Rambo ganhando a guerra, que perdeu, né? Então, assim, primeiro a pessoa sofre injustiças abjetas, e aí você se permite torcer para que alguém mate esta pessoa. Exatamente. Né? Exatamente. Fica, né, essa pessoa, é uma mola. Você vai apertando a mola, chega uma hora que a mola ela tem que exatamente. Não, eu não quero, resisto moralmente, mas aí eu sou tão... É o desejo de matar, né? O cara... Máscara. A mulher, a filha são violadas, trucidadas. Aí, bom, então ele passa 9 filmes matando todo mundo na rua, porque ele tem direito a fazer isso. Né? Exatamente. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo em que o Dostoiévski queria discutir isso, né, e ele consegue discutir todo esse tema dentro da obra dele, ele era antissemita. ele tinha posições muito radicais contra os judeus. Entendeu? Então você vê aí um homem, né, fora o autor pessoa, que tem o seu sistema de crenças, ele, ao mesmo tempo, sofre uma cisão, e aí ele entra no homem autor, no autor persona, que quer discutir uma posição filosófica, uma posição existencial, uma posição que contrapõe o desejo de justiça, né? O que é justiça? Ele discute o que é justiça. Eu sou um cara que eu tô aqui pobre, eu trabalho e tudo mais, eu vivo uma realidade massacrante, todo mundo se aproveita de mim. Onde é que está a justiça para mim? Será que eu posso fazer justiça com as minhas mãos? Então, ele, ao mesmo tempo em que ele discute toda uma questão filosófica, ética, moral e tudo mais dentro do romance dele, dentro do universo de criação, ele por fora, o autor pessoa, ele é antissemita. Então, como lidar com essa cisão, como lidar com essa separação? E pode ser, sim, mas eu acho que isso deve ser discutido. Não é sair cancelando a obra do Dostoiévski. Um exemplo agora é o caso da autora do Harry Potter, né? Sim. O Monteiro Lobato está sendo, né, absolutamente... Monteiro Lobato já é um caso antigo, né? Mas assim, ela assumiu uma posição, né, que é vista, né, e formou uma geração lendo essas obras, né? E aí você pega e faz o quê? Joga tudo fora? Exatamente. Então, quer dizer, é muito complicado, embora essa separação seja muito difícil de fazer, né? Você sempre está vendo a pessoa, porque sou eu, por exemplo, que vou botar a cara na entrevista. É ela que vai lá botar a cara, né? Não é a persona autora, é a J.K. Rowling, entendeu? Então ela que vai falar, ela que vai dar os tropeços dela, ela vai, né?
Então, assim, é complicado, essa questão realmente é complicada, mas eu acho que, segundo essa definição do autor, do Bakhtin, dá para a gente separar, sim, até mesmo levando-se em consideração o próprio processo de criação. Então, o processo de criação em si, como uma entidade, vamos dizer assim, ele é responsável pela fabricação dessa persona de autor, que é diferente da pessoa do autor. Então, eu acho que dá para separar assim. Agora, voltando lá... Ah, você quer falar? Fala. Não? E voltando lá à primeira pergunta, a questão da polifonia historicamente. O Bakhtin, o que acontece? Né? Quando ele empreende esse estudo da polifonia, estudo da obra do Dostoiévski, ele vai muito fundo na obra do Dostoiévski, porque ele reconhece nela, especificamente nela, esse eco desses gêneros antigos que foram se modificando ao longo dos anos e foram recuperados especificamente na obra do Dostoiévski. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, porque a história do romance ela é uma história recente. O romance, tal como ele... Aliás, eu estou lendo um livro, não está nem aqui, é um livro do Julian Fuchs, chamado Romance, História de uma Ideia. É muito bom. Eu vou depois colocar para vocês no grupo. Comprei esses dias agora. Então, e ele discute exatamente essa formação da ideia do romance. Como é que essa ideia de romance, do gênero romance, se formou. Então, o romance ele vai se solidificar mesmo a partir do século XVII e principalmente XVIII, quando o foco da vida passa a ser a intimidade. Né? Quando o foco da vida era a praça pública, né? Quando a literatura ela era oral, quando nós tínhamos, por exemplo, Boccaccio com o Decamerão, quando nós tínhamos, por exemplo, Chaucer com os contos da Cantuária, quando nós tínhamos o Beowulf, as histórias que eram oralizadas, eram orais, né? Elas passavam de geração em geração, nós tínhamos o espaço aberto, nós tínhamos o campo, nós tínhamos os indivíduos que transitavam por um espaço que tudo era comum. Tudo era comunal, vamos dizer assim. Era tudo da comunidade. Os mexericos se sabiam e tudo mais, etc, etc. Então não existia também essa figura do autor. Essa figura do autor não era necessária. A partir do momento em que... Não entra aí as epopeias? Sim, com certeza. Mas aí a gente está indo lá para trás. Né? Mas sim, né? Então, por isso que quando pra você mostrar pega... a ruptura do romance, né? Porque eu acho que é isso que ele traz quando ele vai mergulhar no Dostoiévski. O que o Dostoiévski faz em relação ao que havia antes, né? Exato. O Dostoiévski vai recuperar dentro, obviamente, muito modificado, né, dentro da obra dele, esse sentimento de que uma comunidade existiam nessa comunidade várias vozes e que eram ouvidas. Né? E que essas vozes elas transitavam nesse espaço comum e dialogavam entre si. Uma respondia à outra, uma se modificava em relação à outra. Então, por exemplo, se eu me aparecesse na minha comunidade fazendo uma transgressão, outras vozes iam me julgar. E aí eu ia responder essas outras vozes. Né? Então, quer dizer, o Dostoiévski vai recuperar esse sentido de identidade, de identificação e de igualdade dessas vozes que foi se modificando ao longo dos anos. Né? O Bakhtin vai recuperar essa cosmovisão carnavalesca que foi aprisionada. Na verdade, o comum... Né? O comum era todo mundo estar em pé de igualdade. Depois, com a ascensão do cristianismo, depois com a ascensão das sociedades controladas pela ordem, pelo capital e tudo mais, e pela burguesia, esse espaço comum foi cada vez mais se reduzindo até chegar ao espaço da intimidade, ao espaço do quarto, ao espaço do interior. Então, o homem ele não se via mais em relação ao outro, ele se via em relação a ele mesmo, ao homem egoísta, ao homem centrado, autocentrado. Toda a coisa do romance tem a ver, né, com isso, a autoria, aquele livro que nós lemos também, Autoria em Rede, ela fala isso, a Beatriz, né, a autora, ela fala isso, quer dizer, tem uma outra palestra que eu assisti muito interessante de um professor lá
acho que ele é de Minas Gerais, falando sobre essa invenção do autor divino, tocado, que coincide também com a ampliação da escola, né? Então, diz, olha, na escola você vai escrever, mas você não é uma pessoa eleita, né? Só os eleitos podem escrever. Você que vai copiar, você vai imitar, né? Então, que tem umas coincidências. Você fala assim, o romance, né? Quando vem sempre a discussão, qual é o romance, qual é o primário? Madame Bovary, Os Miseráveis, não sei o quê. E os dois, tanto Madame Bovary, né, suscitou aquele célebre problema de, quem é essa mulher? Eu falei, não, sou eu que sou, né? Eu que inventei o personagem, mas, na verdade, você traz uma história particular em que várias pessoas se reconhecem, né? E o do Victor Hugo também, ele sofreu vários queixos. Isso aqui é uma coisa muito especificamente da França. Não, senhor, isso aqui é miséria humana, não é? Eu não estou falando de um caso que se passou na França, estou falando de uma coisa da condição humana. Então, essa tensão, né, do individual, você vê que aquelas vários volumes do Bueno, né, a história da vida privada, né, que ele vai mostrando como é que as casas... As pessoas transitavam pelas casas, então essa coisa de você ter a casa fechada, enfim, ter uma limitação do acesso, do trânsito, tudo isso vai sendo construído simultaneamente, não é? E hierárquico, né? É uma sociedade que é construída essencialmente sobre a hierarquia. E essa hierarquia ela vai cada vez mais trancando esses indivíduos nas suas funções, nos seus papéis, nas suas regras, né? Então, o que acontece? A sociedade ela deixa de ser uma sociedade de livre trânsito para ser uma sociedade cada vez mais sectarizada. E para nós aqui, todo esse contexto dessa transição e da fixação, vamos dizer assim, né, do romance, ele tem muito a ver com a escrita e a sua propagação e ampliação do seu domínio, essa coisa toda. Quer dizer, é só aí que você passa a ter o livro que cada um vai pegar e ler sozinho, não é? A ideia é essa. Ou então alguém vai ler, né, no sarau para os outros, mas, enfim, essa ideia da individualização da escrita e da leitura também, né, que aumenta muito. Uma coisa é você ir para a praça e representar um auto, ou você, né, as histórias do Canterbury Tales aí que você mencionou, ou do Decamerão, né? São as pessoas contando histórias umas para as outras reunidas, né? E antigamente... essa vai ficando cada vez mais solitária, Exatamente. Tanto a de escrever quanto a de ler. Né? Pra vocês terem uma ideia, antigamente, na Idade Média, chegavam, na época dos festivais religiosos e tudo mais, dos autos, né? Toda a cidade ela virava um cenário. As pessoas construíam, por exemplo, Paixão de Cristo, elas construíam manjedoras, e os atores eram os moradores da cidade. Eles se faziam roupas, eles se vestiam como José, Maria e tal e tudo mais, e eram verdadeiras encenações que duravam dias, e eram teatros a céu aberto. Então, isso cada vez mais foi se reduzindo. Aí, por exemplo, criaram o teatro. Aí essas encenações passaram a ser feitas dentro do teatro. Aí depois, né, criaram o filme. Aí o filme já pegou isso. Então, quer dizer, nossa história é uma história de afunilamento do social para o individual. Né? E o que o Bakhtin vai dizer é que o Dostoiévski, por uma questão específica da Rússia, né, histórica e social da Rússia, ele vai acabar recuperando todas essas características que estavam lá atrás, que foram colocadas nesses gêneros e tudo mais. Agora, eu não sei se isso foi consciente, eu acho que o Bakhtin é que reconheceu essas estruturas, o Bakhtin é que foi, por conta do desejo dele de construir uma historiografia do romance, ou seja, de procurar as origens do romance, ele recuou até o máximo que era possível, e daí ele foi refazendo a história dos gêneros, né? E vendo como esses gêneros foram se modificando, como eles foram se modificando nas suas representações posteriores, até chegar à obra do Dostoiévski, que, afinal de contas, é um autor russo, né? Um autor que ele conhecia a fundo, é um autor que ele estudava e tudo mais. Então, ele reconheceu essas estruturas aí, nessa literatura do Dostoiévski, o que não significa que nós não reconheçamos essas estruturas na literatura de algum outro autor, né? De algum outro autor que não seja russo, por exemplo. Marcelo, oi, querido. Estou aqui ouvindo, estou aqui me lembrando, pegando
a palavra aqui do Marcelo Chefe, né, que sempre pensa na questão do ensino, e fica difícil a gente não imaginar como isso tem a contribuir para a maneira como a escola, para melhorar, eu não diria nem melhorar, porque para melhorar tem que mudar muito a maneira como a escola constrói a autoria, né? Tanto no que diz respeito à leitura, quanto no que diz respeito à escrita desses estudantes. Né? É algo que me toca muito. Né? E pensando aqui, eu estou numa fase muito Clarice da minha vida, Isa não está aqui, mas eu nem pude estar, infelizmente, presente ao lançamento, que eu estava dando aula, mas Clarice, aí como você diz, né, eu vejo muito essa polifonia na Clarice, não sei se é uma leitura muito pessoal, particular minha, mas essa questão do autor persona e de que maneira ela constrói e vai construindo os personagens dela, eu vejo isso muito presente. E como seria bom se a gente pudesse levar isso para a literatura dentro da sala de aula? Como seria bom ler Machado pensando nisso? Né? Dostoiévski, por exemplo, não está na sala de aula. Eu estou agora tentando trazer para a sala de aula do Ensino Fundamental 2 do colégio, como coordenadora de linguagem, leitura de, por exemplo, vamos ler adaptações de outras obras. Eu não sei se tem Dostoiévski para Ensino Fundamental 2. Eu vou até pesquisar para ver se tem, porque seria muito bacana. E tem uma resistência grande, sabe, da minha equipe. Não, literatura só brasileira. Não vamos trazer outro tipo de literatura. Pois é, a Marta, é isso mesmo. Então, no ensino médio, esse ensino de literatura pautado nos gêneros literários, os alunos leem para identificar características dos gêneros. Olha só que empobrecimento a gente tem dentro das salas de aula, que leitor a gente está construindo. Né? Os meninos fazem provas, gente, para pega um trecho do romance e identifica a característica do romantismo aqui, ponto final. Não existe nenhum tipo de trabalho que realmente possa construir a autoria no sentido de escrever, no sentido de ler desses alunos. E a gente coloca para fora da escola, né? A gente exporta, digamos assim, pessoas extremamente limitadas que não gostam de ler, porque são... porque ler na escola é uma atividade monológica, sempre, e com preponderância da visão do professor. Então, por isso que nós temos o Felipe Neto dizendo aí, para todo mundo ouvir, que você lê Machado, lê José de Alencar na escola, ninguém vai gostar de literatura lendo esses autores. Não. O que é uma burrice, porque não é ler esses autores, é como eles estão sendo... É como eles são apresentados. Exatamente. Exatamente, Marcelo. Eles são apresentados como uma coisa utilitária. Você só vai ler aqueles caras para reconhecer que o romantismo tem tal característica, que o realismo tem tal, não sei lá o quê. Então isso Exacerbação do eu lírico. Quando eu estava lá no vestibular, eu criei um personagem numa paródia que era o Eu Lírico Miranda. Em homenagem a... Gente, olha, quando eu dava aula, Marcelo, quando eu dava aula no Fundamental 2, no 9º ano, eu tinha que ler alguns autores que realmente era muito difícil naquela faixa etária dos meninos, então eu tive que ler o Guarani. Eu me vesti de índio, levei o pau de chuva para dentro da sala de aula, eu tive que transformar aquilo em quadrinhos. Foi a única maneira que eu consegui de acessar aqueles meninos. Exemplo, mas você sabe que eu fui ler uma prova e o menino escreveu a prova o tempo inteiro. Porque o Eurico, gente, quem é esse Eurico? Eu chamei o menino, esse aí, professor, que você fala toda a aula, você fala do Eurico. O Eurico é o eu lírico. Era o eu lírico, eu nunca vou me esquecer disso. O José de Alencar é um excelente exemplo do que o Marcelo falou, das camadas. Ele jamais viu algo além da Floresta da Tijuca. E escreveu sobre o índio, sobre não sei mais o quê, o gaúcho, né? Era o gaúcho da cabeça dele, o índio da cabeça dele, né? O índio europeizado, né? Com tal. Supostamente era o cavaleiro, né? Os elementos genuínos do Brasil, né? O cara que nunca saiu ali do espaço dele. Gente, eu vou pedir licença, porque eu estou com um compromisso aqui de avô, então Mas gostei muito de ver vocês, né? Eu ia assistir depois em
na gravação, né? Porque agora nós temos Agora nós temos esse recurso. Com eles que é muito mais legal, né? Mas eu tenho que desligar agora. Foi muito bom ver vocês. Em breve estaremos aí também. Minhas férias terminam. Eu volto terça-feira ao trabalho, então, rapidinho. Tá bom? Maravilha, Marcelo. Obrigado aí. Um beijo a todos, muito, queridos. professor. Foi muito bom. Obrigado pela presença, Marcelo. Obrigadão. Então, eu falei aquela hora, eu vou estar com o microfone fechado. Enquanto o Leonardo vai pedir título de eleitor, né? Eu vou pedir a carteira de idoso. Né? Vou entrar lá. E agora já tem direito. Eu não sei quando é que eu vou usufruir, né? Para andar de novo. É isso aí. Se a carteira, eu sou idoso, me respeite. Ciclos. Isso aí. Adriana. Gente, um abraço. Oi, Tchau, Marcelo. Oi, querido. Você falou aí já a saída, né? Eu acho que um lugar legal para ir com esse grupo, né, de adolescentes jovens nessa literatura mais clássica, né? Clássica como aquilo que o Ítalo Calvino fala, né? A literatura que ainda não terminou de dizer o que tinha para dizer. Os quadrinhos. Tem esses clássicos em quadrinhos, assim, umas adaptações bem legais. E eu lembrei aqui de um livro que eu li, que eu gostei muito, que é uma adaptação, que é o Hamlet ou Hamlet. Já leu? É maravilhoso, e é para adolescente. Vou anotar aqui. Deixa eu ver se eu encontro o nome do autor aqui, mas você consegue, é um livro muito bacana, é do Rodrigo Lacerda. Tá. Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos. Muito legal, é muito legal. Então, assim, tem umas coisas bacanas, mas é isso, tem o nosso preconceito e a nossa cabeça ainda muito limitada, né? Algumas coisas. E a escola, né? A escola é muito limitada no que diz respeito a isso, infelizmente. Porque esse livro... esse do Hamlet, ele traz assim todas as questões que são as questões da humanidade, né? As brigas de poder aí, né? Como que faz aí uma série de corrupções, né? Para a identidade, né? O ser ou não ser, né? E tá tudo vai ser atual para sempre, né? Que a gente briga muito, Adriana, porque a gente, como o Marcelo falou, a gente luta contra todo o Felipe Neto e toda a sua galera de influencers dizendo que não vale a pena ler isso, que agora tem outras coisas. Né? Eu lembro na última Bienal, a fila que era para ver o Felipe Neto, e eu dizia assim, gente, quem é esse homem? Eu nem sabia quem era, mas tinha fila de pessoas ficarem o dia inteiro na fila para poder comprar o livro do Felipe Neto com autógrafo. Então, é muito difícil. Vou te dizer que não é fácil. E a gente briga lá na escola para, pelo menos em cada série, um clássico por série. Um clássico. Mas vou te falar que não foi fácil chegar até aí e também continua não sendo, tá? Porque ainda tem família que pergunta, mas tem que ler isso? Isso aí eu li na minha época que eu estudei. Está ultrapassado. E aí você tem que justificar isso. Mas tudo a questão do como mesmo, né, Dionísio? A gente precisa acessar esses meninos de uma outra forma. Uma amiga minha, sabe o que ela fez? Até gosta, mas o pai, quando pega a lista de material, ele questiona porque não está moderno, entendeu? Pois é, uma amiga minha, ela criou o perfil dos personagens, um perfil dos personagens do Machado no Facebook. Ela criou o perfil. Genial. E os alunos tinham que construir esse perfil dos alunos, dos personagens. Então, tinha data de aniversário, e ela não desfez o perfil. Aí, outro dia, apareceu que era aniversário do Rubião. E eu achei muito engraçado que uma amiga minha de matemática, que não sabia, achando que era um ex-aluno, parabenizou o Rubião. Eu ri demais, não sabia que era um personagem e tal. Então, assim, foi uma experiência muito interessante e estimulou a leitura. Então, vamos ler, né? Claro, vamos fazer uma leitura trazendo dentro dos limites do possível as questões da polifonia dentro da obra do Machado, que é muito pertinente, e trabalhando a questão da autoria, quem são esses personagens e de que maneira eles estão presentes hoje nas nossas vidas, eles estão andando aí na rua. Isso aproxima a leitura, porque a linguagem
ela é uma barreira. A linguagem que eu digo física mesmo, né? A maneira como o Machado escrevia, obviamente, não é acessível a esses meninos, é muito difícil. E isso é uma pedra, né? Que a gente precisa mostrar para eles que é fácil de transpor, porque é muito legal, é muito bacana e faz parte da vida da gente. Literatura é isso. Né? Não é fazer prova, não é ler para fazer prova e não é ler para procurar característica de gênero. Né? Mas a gente ainda tem que caminhar muito aí na escola. Muito mesmo. Aí. Mas fiquei aqui o tempo inteiro, Marcelo falando, fiquei pensando nisso. Ó, tem um Rabelais, a Melissa está falando aqui, né? O Garganta tem um Rabelais para jovem. Ah, tem? Tem uma edição grandona, assim, linda. Bem, eu tenho, como diria Marcelo, Bakhtin está aqui do meu lado, fazendo muitas besteiras, roendo os meus móveis, e para o Marcelo ele tinha que ser o Pantagruel, né? Ele está mais para Pantagruel. Eu sempre falei que o nome desse bicho tinha que ser Pantagruel, mas tudo bem. É isso, gente. Tá muda. O meu gato é Dom. É Dom. De Dom Casmurro. Ah, muito bom. Dom Quixote. O gato da Patrícia era Sertor, não é? O gato da Patrícia. Ah, era, né? É, né? Rejane,